Sobre o arrebatamento, dando continuidade ao estudo de Apocalipse e dos fins dos tempos. Nós estudamos uma introdução na semana passada, agora ali no Evangelho de Lucas 17, de 34 a 36, diz assim: Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Só esse trechinho, porque na verdade o capítulo 17 de Lucas fala de várias situações sobre esta vinda do reino, mas estes 3 versículos especificamente tratam do arrebatamento. É interessante que todas as vezes que Jesus fala do arrebatamento, a proporção que ele diz é que metade vai e metade fica. É a mesma situação na parábola das 10 virgens. 5 estavam prontas e prudentemente aguardando a vinda do noivo, e outras 5 virgens loucas, imprudentes, não estavam preparadas. Aqui ele fala de um que fica e um que vai. E é interessante, ele fala de dois numa cama. O que representa estar numa cama? Representa estar na sua casa, na sua privacidade, no seu momento de descanso, no seu ambiente familiar. Então, no seu ambiente familiar, dessas pessoas que estarão tranquilas em casa, uma vai, outra fica. Vamos lembrar também que o arrebatamento ocorre em um momento só em todo o planeta. Em alguns lugares será madrugada, em outros será de noite, e outros será de dia, em pleno horário de trabalho. Então, o momento é um só, mas por causa do fuso horário, vários lugares estarão aí em diferentes momentos. Aqui fala dos que estão na cama. Duas estarão moendo, trabalhando, executando tarefa. Naquela época era um moinho, mas podia ser uma indústria, um comércio, uma empresa. Poderia ser, tá lá no emprego, trabalhando. Um vai, outro fica. E 2 no campo, seja aí numa questão de agricultura, seja numa metáfora, querendo dizer que o campo é o lugar onde a igreja deve anunciar a sua palavra. A Bíblia também tem essa metáfora. O campo, a Bíblia fala que os campos estão prontos para a ceifa. É o lugar onde a igreja deve anunciar a tua palavra. Se nós considerarmos esse campo como uma metáfora, significa que na igreja, dentre pregadores, dentre missionários, um vai e um fica. Proporção meio dura. O mundo tem hoje pouco mais de 7 bilhões de habitantes, em torno de 2,5 bilhões de cristãos, entre católicos e evangélicos, protestantes. E se considerarmos esse grupo de cristãos, não sei os outros grupos, mas se apenas metade desses forem, nós estamos falando de 1 bilhão e alguma coisa aí de pessoas, sendo arrebatadas. Estas palavras de Lucas, irmãos, lembrem-se que é o próprio Jesus falando sobre o arrebatamento. Ele não usa a palavra arrebatamento aqui. Aliás, é um termo que só uma vez foi falado na Bíblia falando sobre isso, sobre arrebatamento de subir aos céus. E Jesus também não usa, ele fala de ser levado e ser deixado. Mas ele deixa claro que as pessoas estarão nas suas atividades, seja em família, no descanso, trabalhando, ou na atividade até eclesiástica e da igreja. Um vai e outro fica. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios 15 agora. Vamos ver como é que Paulo, 1 Coríntios 15, como é que Paulo trata dessa questão e cita a questão do arrebatamento no capítulo 15, versículos 51 e 52. E aqui já começa a trazer algumas informações mais didáticas, alguns tópicos um pouco mais diretos.
capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos ver o que Paulo nos diz. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nesses dois versículos, Paulo, neste caso, também não usa a palavra arrebatamento. Ele diz transformados. Porque logo em seguida ele também cita que tipo de transformação é essa. Que o nosso corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. Corpo carnal em corpo glorioso. Nós podemos ter um exemplo de como é isso, se nós observarmos Jesus, logo depois que ele ressuscitou, né? Ele estava com os discípulos, né? O corpo que ele se apresentou era visível, era tocável, era palpável, tanto que teve algum momento depois da ressurreição que ele comeu peixe com os discípulos. Era um corpo que podia comer coisas, mas ao mesmo tempo era um corpo que eles estavam na sala fechada, de portas trancadas, e Jesus apareceu no meio deles. Era um corpo que, com aqueles dois discípulos de Emaús, Jesus seguiu, e quando eles partiram o pão, Jesus simplesmente sumiu da frente deles assim, desapareceu. Ele não saiu andando, ele desapareceu. Então é um corpo diferente do que nós temos hoje. É este corpo que Paulo está falando, que nós, os vivos, seremos transformados. Ele também não usa a palavra arrebatados, mas tem algumas coisas que ele nos mostra aqui. Primeiro, isso vai acontecer num momento. Ele diz a expressão abrir e fechar de olhos. Algumas Bíblias trazem a expressão piscar de olhos. É esse tempo aqui, arrebatamento. O que a gente vê em alguns filmes por aí, né? De repente estala e não tem mais ninguém ali. O pessoal não está mais ali. Ele fala que vai ser num abrir e fechar de olhos. Outra informação interessante que Paulo nos traz. Os mortos ressuscitarão primeiro, para poderem ser levados aos céus. E os vivos vai ser levado aos céus logo depois. Primeiro os mortos subirão aos céus. Quem estiver aqui na terra, quem mora do lado de um cemitério, por exemplo, de repente aquilo lá vai virar né? E vai ver, os mortos primeiro. Irão em primeiro lugar para o céu, neste momento. Repararam aqui, né? Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, no momento da última trombeta, que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A terceira informação que ele traz aqui, além de dizer que é uma coisa rápida, de um piscar de olhos, e que os mortos virão primeiro, é que será no momento da última trombeta. O momento do arrebatamento, de sermos transformados, que ele está falando de pessoas vivendo nessa terra, e que vão receber uma transformação, né? Vão receber uma alteração ali dos seus corpos, né? Uma transformação milagrosa, né? Nós temos o momento do julgamento, do juízo final, que ocorre lá na frente, depois que todos já foram arrebatados, terminou a grande tribulação de 7 anos, aí o Cordeiro vai reinar, e aí nós temos, então, depois dos 1000 anos, o juízo final. Nós estamos bem lá na frente, né, o juízo final. Mas aqui, nós estamos no momento que está vivendo a vida, e é no momento da última trombeta. E aqui eu quero dar uma paradinha para lembrar uma situação. Existem, nas linhas teológicas e nos estudos teológicos, 3 pontos que as pessoas costumam dizer com relação ao momento do arrebatamento. Nós temos um evento importante que vai acontecer nesses últimos dias, que é a chamada grande tribulação de 7 anos, que neste momento o anticristo surgirá e fará, e nós vamos falar sobre isso em mais detalhes num outro momento, mas só para entender o contexto,
ele fala um acordo de paz entre Israel e os seus países vizinhos e outros países do mundo. Detalhe, acordo de paz esse que ninguém consegue fazer há séculos. A ONU praticamente nasceu para tentar esse acordo de paz. Foi criada para tentar esse acordo de paz. Só relembrando, gente, o povo de Israel vive em guerra com os palestinos ou com os seus vizinhos desde a época de Sansão com Golias. Golias era do povo filisteu. A palavra filisteu é uma palavra que tem a mesma raiz ou o mesmo significado de palestino. São as mesmas escritas no hebraico, as mesmas letras no hebraico. Filisteu e palestino, provavelmente o povo palestino que ali vive é descendente de Golias, né? E eles vivem em guerra desde a época de Davi com Golias. Desde aquela época. O livro de Daniel, ele fala que até o último momento vai acontecer guerras. Até o último momento, Israel não será livre de guerras. Até o último momento. Mas nesse último momento, o anticristo vai surgir e vai conseguir estabelecer um tratado de paz por 7 anos. E nós vamos falar mais disso em outro momento, eu só estou situando aqui. Mas esse acordo de paz vai ser quebrado no meio. Por isso que a grande tribulação é dividida no meio. Porque o anticristo rompe o tratado de paz em 3 anos e meio. Ele quebra o acordo, ele volta atrás na palavra que ele deu. O acordo é assinado para 7 anos, 7 anos de trégua. Mas ele quebra no meio isso. E daí vem a divisão entre tribulação, primeira metade, segunda metade. Alguns acreditam que nós seremos arrebatados no início desse período de 7 anos. Logo que o anticristo aparece, que assina esse tratado de paz, que nós somos arrebatados ali. Outros acreditam que nós somos arrebatados no meio, quando ele rompe o tratado de paz. E ainda há aqueles que acreditam que seremos arrebatados ao final dos 7 anos. E vários versículos bíblicos tratam e dão a entender um pouquinho de cada situação, dependendo de como nós interpretamos. Nem tudo está tão claro ainda para nós hoje. Né? Nem tudo está tão claramente definido. Tem algumas coisas que estão na Bíblia que ainda estão um tanto quanto encobertas. É daí que vai vir, antes das trombetas, embora aqui no estudo eu estou deixando para falar disso depois, mas vai vir os 7 selos. Que o selo, como eu falei na aula passada, que deixa uma correspondência secreta lacrada, até que o seu destinatário, no caso Jesus Cristo, tenha o direito de abri-la. O selo representa aquilo que falta para que entendamos esses mistérios que estão aqui ainda um tanto quanto duvidosos. Essas dúvidas dos estudos teológicos, se vai ser antes, no meio, depois, se o milênio é pós-milenista, é pré-milenista, é amilenista, e outras coisas mais que estão na Bíblia, creio eu, os 7 selos virão para esclarecer, quando tudo vai ser revelado. Esses detalhes que nós ainda não entendemos. Tá? Mas, eu quero dizer para vocês, hoje nós estamos falando sobre arrebatamento, eu creio que o nosso arrebatamento, a igreja de Jesus Cristo, ela sobe no meio desse período de 7 anos, ou seja, no momento de romper o acordo de paz. Nós já vamos ver um pouquinho mais sobre isso, e se não der tempo de ver tudo hoje, a gente continua na próxima semana. Mas assim, depois a gente já vem com os detalhes do porquê então seria. E por que eu acho importante nós reconhecermos, estudarmos Apocalipse, reconhecermos os sinais? É que, se o arrebatamento ocorrer no início, e eu posso estar errado na minha opinião que é no meio, se ele ocorrer no início, tudo bem, nós não vamos ver nada disso acontecer. Né? Se essa for o que vai acontecer. Mas o problema, queridos, é que se ele ocorre no meio e os crentes estiverem, como habitualmente a maioria estão, esperando que o arrebatamento seja no início, e de repente já começa a acontecer essas coisas, o anticristo aparece, vem lá os sinais das trombetas e o meteoro cai e nós estamos aqui. É um perigo o cristão ter uma visão muito tacanha, muito firme numa posição, e de repente imagina a situação, gente, começa a tribulação, o anticristo assina o tratado, daqui a pouco cai meteoro aqui ali, e os crentes, mas a gente não vai subir? E de repente perde a fé.
Perdemos o ônibus, todo mundo, ninguém foi. E de repente perde a fé em acreditar que realmente não era naquele momento, talvez fosse depois. Será que alguns que acreditassem isso assim de forma muito firme, muito rígida, que era no início, se perceberem que não foi no início, eles vão falar, então não creio mais, é tudo mentira. Será que eles não vão perder a fé? E é por isso que eu acho importante nós considerarmos e entendermos todas as opções e continuarmos com a nossa fé. A opção que eu creio é a do meio. Mas se acontecer também de chegar no meio e não acontecer, e arrebatamento vai acontecer lá no final dos 7 anos, eu pretendo pedir para Deus, em oração, manter minha fé firme todo esse tempo. Mas eu já vou explicar por que eu acredito também que é no meio, tá? Já vamos entrar, se não der tempo, como eu disse hoje, a gente dá continuidade, que é um assunto, né, bem vasto. Mas Paulo traz alguns sinais. O momento do arrebatamento, de acordo com 1 Coríntios 15, o momento da última trombeta. E como nós vimos na semana passada, as 4 primeiras trombetas é uma sequência de meteoros caindo na terra. E se o arrebatamento é na 7ª, as 4 primeiras nós estamos aqui. Ok? Mas vamos lá. Abra comigo agora em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 17. 1 Tessalonicenses. As duas cartas aos Tessalonicenses de Paulo trazem algumas informações também bem interessantes sobre o arrebatamento. Aliás, em 1 Tessalonicenses que o termo, a palavra arrebatamento aparece. É aqui que a palavra arrebatamento está. Ok? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17. Ok? Também estou pegando o trecho que fala aqui dos últimos dias, o arrebatamento é um pouquinho mais longo, mas o 15 ao 17 é os versículos específicos que tratam desse momento do arrebatamento. Então estou só indo direto no trecho específico, tá? Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não iremos antes dos que dormem, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oi? A palavra arrebatados, Emanuel, ela só ocorre neste lugar da Bíblia aqui, quando se trata desse assunto. Por exemplo, tem um lugar da Bíblia, lá em Atos, que diz que algumas pessoas ouviram ali o poder do Espírito e foram arrebatados do seu sentido. No sentido assim que desmaiaram, arrebatado no sentido de perder os sentidos, desmaiaram. E tem um arrebatamento que ocorre quando o diácono Filipe está pregando para o eunuco etíope, e ele é batizado, e ele foi arrebatado de um lugar e levado a outro. Ele desapareceu de um lugar e apareceu em outro. Deslocamento, né? Ali fala arrebatado, não para o céu. Porque o que significa a palavra arrebatado? Ser tirado de forma rápida, ser tirado de forma bruta. Se eu pego uma coisa assim, sabe? É isso que é a palavra arrebatado. Eu pego um negócio assim muito, né? Muito ligeiro, muito pá, numa coisa só, num golpe só. Então, o arrebatado de Atos, por exemplo, do diácono que tinha ido com o eunuco e de repente estava na cidade de Azoto e foi tirado e levado em outra cidade, não é o arrebatamento para o céu. Aqui, Tessalonicenses, é a única vez que essa palavra se refere ao arrebatamento para o céu.
Detalhe, vamos lá, o que Paulo de novo fala em Tessalonicenses? É no momento da trombeta, embora aqui ele não fale que é na última, mas é na trombeta, o arrebatamento, ok? Aqui ele também diz que os mortos vão, aqui inclusive ele fala que os mortos vão primeiro. A palavra primeiro fica mais clara aqui em Tessalonicenses. E que os vivos vão depois. Bom, vamos lá. Nós começamos lendo Lucas capítulo 17, né? Que são as palavras de Jesus. Um será deixado, o outro será levado. Mas o mesmo trecho que Jesus citou ali em Lucas 17, ele também cita em Mateus 24. Vamos lá para Mateus 24, que os dois capítulos ali de Mateus, 24 e 25, são os capítulos que falam sobre os últimos tempos, arrebatamento, julgamento, né? E é interessante que até para este tema Jesus usa muitas parábolas para falar, viu? Não é só palavras diretas, ele usa através de parábolas para dizer como que vai ser, né, o arrebatamento. Então lá no capítulo 24, vamos dar uma olhadinha no versículo 27, uma outra informação interessante nas palavras de Jesus. Capítulo 24, versículo 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que ele quer dizer com isso? Quem lembra daquele cântico? Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, sim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ninguém lembra? Sim. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Como um relâmpago. O que ele quer dizer com isso? Rápido. Tchá. Quem já viu o relâmpago ali no céu? Tchá, tá. De um lado ao outro da terra, 2 segundos. Pá. Jesus, aqui palavras de Jesus. E no mesmo 24 de Mateus, vamos ali no verso 30, vamos ver um pouquinho mais ali. O capítulo 24 e 25 inteiros falam disso. O 24 é o discurso direto e o 25 são as parábolas referentes ao fim dos tempos. O versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, olha só, com rijo clamor de trombeta. Uma trombeta. Os quais, os seus anjos, ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Então são os anjos, é na hora da trombeta, e é rápido. Percebam que está tudo mais ou menos, né? Às vezes um trecho da Bíblia fala de uma coisa, não fala de outra, mas quando juntamos nós vemos que está tudo de acordo. Versículo ainda, Mateus 24, versículo 40 e 41. Aí um pouquinho para frente. Igual ao de Lucas. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Repetição do que falou em Lucas. Um vai, outro fica. Bom, eu não vou ler também no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 26 e 27, mas depois vocês podem conferir também que de novo repete as mesmas situações. Jesus falou do arrebatamento, o apóstolo Paulo falou bastante do arrebatamento. Esta palavra arrebatamento, inclusive, só ocorre uma vez ali em Tessalonicenses. Isso não quer dizer muito o fato da palavra aparecer ou não, porque, por exemplo, sabe quantas vezes aparece na Bíblia a palavra trindade? É uma doutrina cristã também bastante conhecida. A trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabe quantas vezes? Nenhuma. A palavra trindade não tem na Bíblia.
mas a ideia por trás da Trindade tem. Então às vezes não tem aquela palavra que a gente está acostumado a usar, mas todo o ensino está ali na Bíblia, todo o assunto está desenvolvido na Bíblia, né? Arrebatamento ocorre só uma vez. Daqui a pouco nós vamos ver como é que o arrebatamento é descrito no Apocalipse. Porque no Apocalipse, como nós dissemos, ele é um livro um pouco mais misterioso, né? Simbólico, com uma linguagem diferenciada. Então aqui, nos Evangelhos e no Apóstolo Paulo, ele é descrito de uma forma um pouco mais direta. Jesus deixa claro, ó, tem os anjos, vão vir, vão pegar as pessoas, levar, né? Mas no Apocalipse, o arrebatamento é tratado um pouquinho mais misterioso. Nós já vamos ver. Mas antes de chegar lá, eu quero falar o seguinte para vocês. Vocês sabem que ninguém pode colocar dia e hora para o arrebatamento. Tanto que na história da igreja, na história de outras seitas, muitos já tentaram falar, Jesus está voltando tal dia, tal hora, né? Tem até uma igreja aí que diz que a profetisa deles falou que ia voltar a tal dia e tal hora. Quando chegou a data não voltou, não aconteceu tudo o que deveria acontecer. Aí arrumou-se uma desculpa, não, ele voltou, bem, ele ficou no meio ali do céu, do caminho, assim, não está nem no céu nem na terra ainda, ele está lá esperando até mais algumas coisas acontecerem. Foi a desculpa que arrumaram logo depois que viu que não tinha voltado, porque marcaram. Ele veio, mas houve um imprevisto. Ele veio, mas parou no meio do caminho. Alguma coisa impediu ele. Alguma coisa impediu Jesus, isso é bom. A nuvem falhou, meu irmão. A nuvem falhou. Acabou a gasolina da nuvem. A virada do ano 2000 foi uma data bem... Muitos falavam da virada, né? Eu lembro, me trouxe um trauma na alma. Tinha um ditado antigo, se falava, e logo, claro, depois de 2000 caiu-se em desuso, mas falava-se que, eu não sei se foi aquele profeta Nostradamus ou alguém do passado que falou, né? Aos 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Por isso que falavam muito do ano 2000. Isso aí foi um profeta desses, tipo, já ouviu falar do Nostradamus? Sim. Aquele que tem umas profecias Eu doidas aí. Eu já estudei bastante. É coisa meio doida. O cara Não, meio malucão. É ditado popular. Apesar que tem umas coisas que ele fala que pior que bate. Mas ele é meio doido, cara. Sim. Vira quase um ditado popular. É praticamente um ditado popular. Por isso que, né, e aí teve ainda na informática o tal do bug do milênio, bem no ano 2000. Aí o pessoal achou que ia acabar. Gente, eu quero deixar uma coisa clara. Nós não podemos marcar dia e hora. Quem fizer isso... Nem ele sabe o dia. Não, quem fizer isso tá... Até porque é muito interessante, deixa eu adiantar um ponto aqui, é muito interessante ver o relato do fim dos tempos na voz do João Batista, o que batizava. É muito interessante ver ele falando sobre o fim dos tempos, sobre esse julgamento final. E não tem um versículo que ele diz assim, ele está ali diante dos fariseus e dos escribas. Fariseus e escribas hipócritas, quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira vindoura? A ira vindoura é um termo que se usa na Bíblia inteira para falar do juízo final, o julgamento final e o tempo final, quando Deus vai julgar todos. E João lhe pergunta, quem vos ensinou a fugir? Ou como quem diz assim, se você souber o dia e a hora, você dá um jeitinho de 10 minutos antes, pedir perdão, né? E ficar tudo bem. Só que às vezes as pessoas esquecem que o processo de arrependimento nem sempre dura um minuto só. Querem ver um exemplo? Tinha 2 ladrões na cruz ao lado de Jesus, condenados por roubo, né? Jesus inocente, condenado também ali. Um deles pede para Jesus, Jesus, se lembra de mim no dia que chegar no paraíso. E ali Jesus tem uma conversa com ele, olha, você vai estar comigo no paraíso hoje. Quando o outro reclama dessa conversa e fala, não tem nada a ver, o que tinha pedido para subir com Jesus fala assim, nós cometemos erros e merecemos estar aqui, mas ele não fez nada de errado, ele não era para estar aqui, Jesus. Entenda que o arrependimento no coração daquele ladrão, ele não foi trabalhado naquele momento, ele já tinha um coração propenso ao arrependimento, ele já devia estar pensando que o que ele estava fazendo era errado, mas não conseguiu sair daquela vida, acabou sendo condenado. Muito provavelmente Deus conhece os corações, mas pela conversa dele nós podemos perceber que ele já vinha pensando sobre isso
de parar com aquela vida de roubos. O outro não. O outro mesmo na última hora, tendo um coração duro, mesmo diante de Jesus ali. Então quer dizer, o processo de arrependimento não dá para fazer em 1 minuto. Embora eu acredite que muitas vezes a pessoa, ela já vem de um processo, mas falta dar essa última palavra, né? Esse último pedido de perdão, que nem o ladrão da cruz. E aí dá para fazer isso em poucos minutos, ou né, uma pessoa que sofre um acidente e está para morrer, mas fica ali agonizando 15 minutos antes de efetivamente morrer. Se ela conhece a palavra, se ela já pensou em se arrepender, talvez ela possa ali em pensamento, ou mesmo com a boca, pedir perdão para Deus, né? O que eu não acredito é que uma pessoa que vem vindo com o coração duro consiga fazer isso de forma rápida. Porque o coração já está endurecido. Então esse é um dos motivos, para que não haja engano, que não dá para a gente saber dia e hora e esperar, então eu me converto ou me arrependo, ou eu busco a Deus faltando 10 minutos. Não dá. Porém, embora a gente não tenha condição de saber dia e hora, por causa, né, de várias situações, mas porque não dá para marcar assim com essa exatidão, por outro lado, Jesus deixou claro que nós deveríamos ter a sabedoria de perceber os tempos e as estações. Ele falou assim, olha, vocês vocês reconhecem quando vem chuva, o céu ficou vermelho e tal, vai vir chuva. Vocês sabem quando está chegando o verão. Vocês não sabem perceber quando está chegando a hora disso tudo acontecer? Então, embora a gente não vá saber exatidão, dia e hora, minuto, essa exatidão, nós vamos saber mais ou menos a época. Vai dar para a gente ter uma noção do tipo, no verão do ano que vem. No verão, 3 meses de... Porque pelo menos, à medida que os avisos vão se intensificando, e as trombetas vão tocando, e os servos de Deus vão testemunhando, as pessoas vão tendo esse tempo de 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2, para se arrependerem, para pensarem no que fizeram, e para pedirem perdão para Deus. Elas vão tendo esse tempo para fazer. Coisa que se tivesse dia e hora marcada, todo mundo ia querer fazer tudo até o último momento,